Olá pessoas, eu sou o Estevam, tenho 32 anos e eu te pergunto, você tem medo de morrer? Olha, por um bom período da minha vida, eu tive realmente muito medo de morrer. Tinha um desespero muito grande quando eu pensava nisso, uma sensação física que eu sentia. De modo geral, o que a gente acaba fazendo é fugindo desse assunto, né? A gente tenta evitar falar sobre morte, sobre o fim da vida, sobre o fato de que a única real certeza que a gente tem da vida é de que um dia a gente vai morrer. Pode ser daqui muito tempo, pode ser daqui a pouquinho. Acaba que a gente cria esse medo justamente por a gente encarar ela como algo negativo. Tanto é que essa personificação que a cultura pop faz da morte, ela é uma criatura medonha e feia que vem te buscar num momento ruim, toda encapuzada. Então a gente tem essa visão da morte, não necessariamente da figura morte, mas do conceito de morte de modo geral, que é uma coisa ruim, que é o fim, que é uma coisa péssima, que a gente não pode pensar, a gente não pode falar sobre isso, e é ruim como a gente não sabe muitas vezes lidar com essa situação quando ela chega. Teve um período que eu acabei imergindo muito nesse assunto. Eu já tinha um medo muito grande, eu já era um jovem adulto e eu comecei a pensar muito sobre isso e parecia que toda a minha vida estava pautada sobre eu enxergar no mundo o fim da vida. E para mim naquele momento, o fato de que um dia com certeza todos nós vamos partir desse mundo fazia com que o resto da minha existência toda não fizesse sentido. De verdade, eu pensava nisso o tempo todo. Pra quê? Pra que eu estudo? Pra que eu trabalho? Pra que eu me esforço? A gente tem essa vida muitas vezes difícil, a gente batalha dia a dia pra conseguir conquistar coisas legais na vida, sendo que um dia tudo isso vai embora. Era uma sensação de pânico. Eu sentia uma coisa física quando eu pensava no assunto, era muito ruim. Eu via a morte em cada canto da minha vida. Eu cheguei a fazer uma viagem na época, eu tava com isso muito em pauta, e eu olhava ao meu redor e eu só conseguia enxergar que realmente não fazia sentido. Principalmente quando eu via pessoas um pouco mais velhas, em situação de miséria. Isso me deixava mais assim, com a certeza de que essa vida não faz sentido, de que nada vale a pena. Foi aí o pontapé inicial para eu entrar na terapia e começar a tentar desvendar um pouco a minha cabeça e tentar me conhecer melhor, porque eu acho que isso é fundamental pra gente superar muitas coisas que a gente às vezes tem de pequenos traumas, de pequenas dificuldades para lidar com qualquer que seja o assunto. Aos pouquinhos eu comecei a encarar a morte de uma forma diferente, comecei a encarar ela de uma forma mais natural, porque a morte, independente da sua crença, ela é uma incógnita, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mesmo acreditando em algo, a gente fica com luto pela morte, a gente fica triste pela partida de alguém. Mesmo para você que tem uma crença muito forte, eu ainda enxergo que existe um problema na lida com esse assunto. Muitas vezes a gente chora e a gente lamenta muito pela pessoa que faleceu, pelo sofrimento que é a morte, mas pra mim hoje, na forma como eu encaro, a morte não tem nada a ver com sofrimento. A morte, ela é definitivamente o fim do sofrimento. Independente da maneira como aconteceu da pessoa partir, se você estava tendo um período difícil em relação a alguma doença, alguma enfermidade que você estava passando, que tinha um tratamento doloroso e que era difícil, na hora que você morrer, pode ter certeza que a dor vai passar, que você não vai sentir mais nada. O problema é o sofrimento que a gente tem em vida. Acho que isso eu coloquei na minha cabeça. Não que a vida seja horrível e sofrida, mas necessariamente, falando desse tema, quando a gente fala em sofrimento, em dor e etc., isso é uma característica da vida, na minha opinião, e não da morte. Eu encaro o fim da vida, a morte, como o descanso definitivo da gente. Se em algum momento você passou por tristeza, por dor, sofrimento, você passou todas essas sensações em vida. São sentimentos exclusivos da vida. Na morte, a gente não tem nada disso. Ok, do mesmo jeito que não tem alegria, não tem festa, não tem nada. Mas para que a gente mude esse pensamento de que morrer é uma coisa triste, dolorosa e difícil. Viver pode ser tudo isso, assim como viver tem muitas coisas boas e tem alegrias, e tem festas, e tem realizações, mas o morrer em si não
não tem essas características de dor e de tristeza. Alguém próximo a você acabou falecendo por alguma enfermidade, passou por algum tratamento doloroso, pode ter certeza que esses momentos de dor, esses momentos de sofrimento que a pessoa passou no tratamento, ela estava viva. Que a partir do momento que ela morreu, ela não estava mais sofrendo. O que acaba acontecendo, a gente não quer perder ninguém próximo, a gente não quer que uma pessoa parta, a gente quer ter as pessoas que a gente ama próximos a gente. Esse, de fato, é o grande sofrimento da morte. É você perder alguém, é você não ter mais a companhia de alguém que você gosta, é você não poder aproveitar aquelas coisas legais. A morte, na verdade, é um sofrimento para quem fica e não para quem parte. Por a gente ter essa questão difícil de lidar com essa partida definitiva, a gente se torna um pouco egoísta. A gente tem na nossa cabeça que é mais fácil de você aceitar que alguém que já estava, por exemplo, doente, ou alguém que já era bem idoso e estava com dificuldades para conseguir fazer algumas coisas, morra, porque a gente parece que tem que se preparar para que isso aconteça. Muitas vezes, quando a pessoa morre de uma forma rápida, a gente tem um choque muito grande porque era inesperado. Mas a gente para e pensa que eu acho que para a pessoa que partiu, para a pessoa que faleceu, aquilo foi melhor do que de repente passar por esse sofrimento de ter que ir definhando na vida até morrer. O legal, né, é que a gente tem uma vida digna e gostosa de viver e que quando a gente tenha que partir, a gente parta realmente de uma forma rápida, indolor e também digna da mesma forma, sabe? O tempo em que você conseguir viver de uma forma saudável, se adequando às limitações que o tempo vai te dando, que é outro que é encarado como um vilão e que não necessariamente é, que você viva dignamente o tempo que você conseguir viver e que pra gente que fique, mude esse pensamento de que a morte é um grande sofrimento, de que a morte é uma grande tristeza, de que a morte é uma coisa horrível. A morte não é uma coisa horrível, a morte é uma coisa que é natural. Uma vez que você nasceu, você vai morrer um dia e isso você tem que começar a matutar na sua cabeça pra sofrer menos com a partida de outras pessoas e pra também não ter esse tabu do medo e da insegurança e, oh meu Deus, do desespero. Eu também não tô aqui defendendo imprudências, tá, gente? Não é porque a gente fica com esse pensamento, se vive uma vez só, eu vou fazer tudo o que eu quiser. Não é bem assim que funciona. Eu só quero que com esse vídeo a gente consiga de repente repensar como é que a gente lida com esse sentimento de partida de alguém, ou até com a possibilidade de que a gente pode partir a qualquer momento, conseguir olhar para isso de uma forma menos trágica, menos problemática e começar a encarar isso de uma forma mais natural, que é o fato, é uma coisa natural. Talvez pro luto a gente seja um pouco mais preparado, mas para esse lado burocrático que a espécie humana colocou para a morte, isso é uma coisa difícil de lidar. Eu perdi o meu avô faz pouquíssimo tempo. Ver a forma como a minha mãe e as minhas tias estão tendo que lidar com toda essa parte burocrática de como vai funcionar tudo daqui pra frente, uma vez que nós não temos essa pessoa aqui, não é uma coisa fácil. Esse é um motivo ainda maior para que a gente consiga começar a normalizar o assunto e para que a gente se prepare para esse momento. A perda de alguém é uma coisa difícil e o sentimento de falta que essa pessoa vai fazer e todos os sentimentos que essa pessoa deixou para trás, seja eles quais forem. Além de ter que lidar com esse sentimento, você ainda é obrigado a lidar com centenas de burocracias e acertar um monte de coisas e regulamentar, vamos dizer assim, o falecimento da pessoa para com o Estado, e eu acho que para isso a gente não tá preparado. É papelada, é burocracia, e a gente precisa lidar com isso da forma mais rápida possível, porque senão isso vira uma bola de neve e se torna um problema enorme depois. Então você às vezes não tem tempo de lidar com o luto e poder ficar triste por um período recluso, para depois ir resolver quando você tiver superado, e acho que é fato de que cada pessoa supera num tempo diferente, de uma forma diferente, cada um tem o seu jeito de lidar com essa situação, não tem informação, a gente não sabe exatamente como todos esses processos funcionam, e aí a gente vai ter que pesquisar sobre isso no momento que a gente tá muito frágil emocionalmente, e às vezes é difícil de você conseguir parar e raciocinar de uma forma lógica, e por muitas vezes a gente acaba tomando decisões precipitadas ou fazendo coisas que não deviam fazer.
e os sentimentos estão à flor da pele. A gente tem que começar a normalizar a questão da morte para que a gente encare isso de uma forma diferente, começar já a se preocupar de repente com uma certa antecedência ou de repente desde sempre com como a gente lida com isso quando isso acontecer, para que você consiga passar pelo luto sem ter que lidar com essas coisas burocráticas dessa forma tão dolorosa e difícil. Que eu quis dividir com vocês um pouco de como é a minha visão de o que é a morte e tal, e compartilhar um pouco também dessa experiência nova, de saber que assim, morrer não é só pensar no luto e na tristeza de ter perdido alguém amado, mas morrer é muito mais do que isso, porque a gente vive em sociedade e as coisas precisavam de alguma forma ser regulamentadas. É bom que esse assunto seja abordado entre família, esse assunto seja conversado no dia a dia de uma forma natural, para que na hora que a gente tenha que resolver as coisas, a gente esteja melhor informado. Nesse momento de emoção é muito difícil a gente ter que parar para se informar, a gente ter que parar para pensar o que vai acontecer, porque às vezes a gente não tá nem com cabeça pra pensar. Então é isso. Me contem como é que vocês lidam com essa questão da morte, se vocês já pararam pra pensar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é um assunto muito fácil de lidar. É justamente pra isso que esse vídeo foi feito, pra que ele passe a ser um assunto menos tabu e mais fácil da gente lidar. Então é isso. Mandem esse vídeo pra alguém que você gosta. Compartilha aí nas redes sociais. Vamos pensar sobre isso, sim, é importante. Um beijo, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.